TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos acompanhando aqui mais um Janela do Céu, iniciando mais um convidado para contar a história, né, para a gente conhecer como que o Senhor fez esse arranjo de acrescentar mais um membro do corpo de Cristo, né, e de se apresentar para mais uma pessoa, né. Hoje meu convidado aqui é o Patrick Diogo da Silva, ele é lá de Xangri-Lá e tá aqui comigo na sala virtual, né, não estamos juntos aqui, mas virtualmente a gente está conectado, né, e também com vocês aí que estão acompanhando o testemunho do irmão, e ele vai começar contando pra gente entender, né, como é que foi que o Senhor chegou na vida dele, né, a experiência que ele teve com Cristo. Tudo certo, Patrick? Oi, tudo bem? Tudo certo? Sim, uma boa noite, né? Todos aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Isso aí, então começa contando pra gente onde que iniciou essa tua caminhada com Cristo, o que que tu estava vivenciando naquele momento. No começo ali, irmãos, olha só, eu era novinho, né? Devia estar na faixa aí de 8, 10 anos, eu não sei bem, não lembro, né? Mas assim, tem que resumir, né? Porque a gente tem bastante história, né, com Cristo, né? E teve um momento da vida da minha família, né? Que a gente morava em Pelotas, na cidade de Pelotas, e nós fomos a Caxias. Todo mundo, minha mãe tem 8 filhos, né? Então fomos todos para Caxias e ali tivemos uma vida um pouquinho difícil por causa de questão de aluguel. Mora numa casa, não dá certo, aí vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E Deus, creio assim, sempre teve nos observando e nos testando, né? E vendo qual que é sendo essa reação, talvez, né? E, e teve um certo momento da nossa vida ali que Deus nos colocou no bairro Monte Carmelo. Eu creio que quando a gente foi para lá nem era denominado Monte Carmelo aí no bairro. Era o meio do mato que não tinha nada. Só a barraca que nós botamos lá, né? E a gente foi para lá, saiu do aluguel, né? E ali naquele momento que talvez seria o momento mais difícil, né? Foi quando a gente conheceu o Senhor. E ali chegou o momento mais alegre também, né? Foi assim bem bem diferente assim o trabalhar de Deus, né? Uhum, A gente estava na casa, né, numa casa que era uma barraca, literalmente, era uma lona em cima, chão batido, e aí tinha algumas caminhas com palha ali e tal. Mas para mim, enquanto criança, estava tudo bem, não sim. tinha problema. Para mim, era a condição que nós tinha e estava tudo certo, né? E foi naquele lugar que Deus capturou, né, a nossa família ali. A minha mãe foi a primeira, Uhum, né? Aí ela foi convidada para grupo familiar e aquilo foi crescendo, foi para nossa casa. Aí daqui a pouco Deus já nos tirou da condição da barraca, nos deu casa, daqui a pouco era mato, já tinha rua, já tinha tudo. Então foi um trabalhar desde o começo, né? Ali foi um trabalhar assim que Deus foi construindo, né? À medida uhum, da nossa entrega, Deus foi também nos abençoando. A fidelidade também, né? sim. E tu E com os lembra, troféus. antes desse momento, assim, de você chegar na igreja do Senhor Jesus Cristo, tu lembra de ter falar sobre Deus em casa, oração, tinha esse falar já dentro ou É, foi só quando conheceu a igreja? é assim, a mãe, ela teve em outras igrejas antes da igreja do Uhum, Senhor Jesus. Então a gente tinha assim algum contato, mas eu como era muito novo assim, e também as igrejas que a mãe ia, a gente não tinha assim como se relacionar com as pessoas e se sim. misturar quando era Uhum, criança, né? Então assim, tive experiências boas lá. Por exemplo, teve um momento assim que eu lembro que a gente ficava de joelho lá orando.
né? E era aquilo ali que eu lembro. Eu dormia ali, ajoelhado, Sim, né? Era isso. a Mas aí experiência. quando veio, é, as pessoas falavam, né? O menino lá ajoelhado, nossa, né? Como ora, né? Um dia descobriu que dormia, né? Tá? Mas houve o tempo de dormir e o tempo de ficar acordado também, né? E como é que foi Mas, então esse processo de chegar na igreja? Tu ainda também, né, como criança, a gente tem uma visão diferente quando é criança das coisas, né? Mas como é que foi que tu muito. viu, assim, a questão da tua família, da tua mãe, né? Pelo que eu entendi, foi quem foi primeiro e recebeu primeiro, né? Como é que tu viu, assim, esse Cristo entrando na família? Teve uma mudança assim radical, né? Foi radical mesmo, né? Porque a verdade liberta, né? E lá na graça, às vezes a verdade ela fica um pouco escondida e ela não é assim passada para nós numa totalidade, né? Então a gente acaba ficando um pouco assim desamparado biblicamente, né? A gente não usa a verdade a nosso favor. Então, chegando na igreja do Senhor Jesus, a verdade entrou na minha vida de criança, né? Exemplo, a gente aprontava e sei lá, o que tinha mais perto era a vara, né? Era o que tinha para disciplinar. Então, a mãe nos corrigia assim, né? Porque era o entendimento que ela tinha Sim. e era aquilo que ela usava. Mas quando entrou a verdade, aí houve um processo de libertação que começou na autoridade da minha mãe e desceu para nós, né? Então ela começou a explicar provérbios, sentar com a Bíblia, digo, olha, você está apanhando, mas por quê, né? Era isso, e na Bíblia diz que não pode, o filho tem que obedecer ao pai. E foi aquilo, essa atitude que começou a formar o meu caráter, né, Uhum. como criança. E dos meus irmãos também, né? Aí, a mãe, eu lembro de cenas que a mãe me surrou lá atrás, que eu ria da cara dela. E ela me batendo, né? Porque aquilo não me gerava, não produzia nada de amor em mim. Uhum. Não gerava nenhum tipo de arrependimento, só gerava ira, né? Então eu não dava bola. Aquilo não tinha um valor assim que Uhum. fosse produzir uma mudança na minha vida, Sim. né, para melhor. Mas quando ela lia a palavra, tinha vezes que ela vinha com a Bíblia na mão e a gente já estava chorando, né? E eu não sei o que que mudou aí, né? Foi Cristo que entrou e começou a produzir em nós um certo temor pela disciplina, né? Porque levar pau a gente não tinha medo, né? Agora a disciplina na palavra, aquilo produzia temor. E tu mesmo pequeno, tu viu essa diferença? Ou tu viu depois? Tá? Não, quando criança mesmo a gente já viu, porque a minha mãe, assim, ela entrou na igreja do Senhor Jesus com tudo, né? Uhum. E arrastou nós tudo, né? E depois nós atropelamos ela, passamos ela 1 milhão, né? Ela pegou ali ia nos grupos familiar, na igreja, e ela levava todos nós, se tinha que ir a pé, nós ia a pé, se tinha ônibus, nós ia de ônibus, se tinha carona, ia de carona, teve uma época que nós ia na porta-malas de uma Belina, tipo, 7, 8 crianças assim na Pra porta-malas de uma caber Belina, todo mundo. né? E o irmão se negou muito, né, para fazer essa obra, né? Outras pessoas também. Uhum. E ele nos levava, então a gente assim estava sempre envolvido. A gente aprendeu a tocar violão, tocava em grupo familiar. Aí a gente foi crescendo e coordenava, ajudava os irmãos no que precisasse, porque nós estávamos envolvidos, Uhum. né? Nós estávamos no meio, mexia lá no som, lá mexia lá no violão, afinava, fazia tudo o que tinha, nós queria estar enfiado, porque minha mãe colocou nós lá e a Uhum. gente tinha que fazer alguma coisa. E E no pegamos início, gosto. no início era assim, mais obrigada, a mãe mandava ir no grupo familiar, mandava participar de um culto, ou sempre foi assim, vocês todos gostavam e queriam estar participando, ou teve esse processo de mudança, assim? Nesse processo inicial foi tudo assim no amor, foi tudo bom assim. Eu não tinha resistência assim que eu lembre de estar lá. Eu gostava, até porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada para fazer. A minha distração era a igreja, eu só tinha igreja,
né? Então é ali que eu saía de casa, a gente ia em grupo familiar, falava de Deus, então aquilo era só o que nós tinha, Uhum, né? Foi depois que as outras coisas começaram a chegar que a gente quis, né, pender pro lado da carne. uhum. Que é aquele momento que a gente dá aquela passeadinha assim para fora da igreja e aí volta, né? Sempre assim. Então, tu teve um tempo, assim, um período que, como tu entrou criança ainda, né? É diferente a forma Sim. como o Senhor trata com a gente, né? Por meio dos pais, que a gente tem ali um conselheiro, alguém que leva a gente, que mostra o caminho, né? E chega um período que isso acaba, né? Que não é mais os teus pais que vão dizer, ah, hoje tu tem que ir no culto, hoje tu tem que ler a Bíblia, hoje tu tem que pedir perdão pro teu irmão. Não é assim mais que funciona, né? Tu sentiu isso na tua vida, que chegou um momento assim que era tu e o Senhor? É. O batismo foi interessante com 12, né? O batismo. Foi assim o dia, acho que foi um dia muito feliz. Assim, eu esperei muito tempo aquele dia, porque eu via as pessoas se batizando e eu queria muito me batizar. E aí quando chegou 12 anos, né, no momento lá da igreja, não tinha um local para nos batizar, então tinha que juntar um número de pessoas, alugar um local que tinha uma piscina e batizar as pessoas. E eu lembro que eu fiz aniversário em julho, dia 9, e eu tive que esperar até 1º de agosto, né? E bah, foi difícil, né? Foi difícil, mas quando chegou aquele momento foi tão bom. E aquilo parece que fez valer a pena Uhum. todo aquele processo assim, né, de conhecer o Senhor, de estar envolvido, e aquilo me deu um gás, né? Me deu um gás. E só que ainda não foi o momento assim que eu tive aquela realidade, né? A Sim. realidade veio depois, né, de um tempo assim, talvez foi num momento assim, lá nos 18 anos de idade, Uhum. Tu chegou mais a ou se menos. afastar depois? Olha, nunca tive fora assim de uma forma definitiva, Uhum. né? Assim de não ir em nenhum culto, não participar de nenhum grupo, dessa forma não, né? Mas assim, internamente assim, eu já tive muito afastado dos Sim. irmãos, né? Falhei culto, falhei compromissos, né? Errei com as pessoas assim, né? E esses foram os momentos em que Deus pôde me mostrar que aquela graça, né, que tinha lá no começo, ela vai se esvaindo, né? Uhum. Deus começa a exigir uma produção minha. E esse foi o momento assim que gerou uma certa resistência interna. E até hoje eu trabalho Uhum. nisso, né? Essa resistência, porque antes parecia que tudo fluía muito fácil, né? Porque não tinha assim Deus não tinha uma exigência, uma carga como tem hoje na minha vida. Para me expressar melhor, eu creio que é igual uma pessoa que está num trabalho, está em experiência, Uhum. né? Você vai ali no começo, o teu chefe tem que relevar algumas coisas, ele vai te dando umas dicas, vai te ensinando como tem que fazer, coloca alguém para te ajudar. Mas chega um momento assim que a experiência ela acaba num dia e no outro dia você já está sozinho. Uhum. E com Deus é igual. Acabou no dia do dia para noite caiu as bengalas, não tinha ninguém mais para quem tu olhar. E aí tu tem que olhar para Cristo, digo, bah, agora eu tenho que fazer. É, eu e o E Senhor foi agora assim. para o crescimento interno, né? Essa graça que a gente recebe nos primeiros, eu acho que com o Senhor é anos, né? De graça, de auxílio dele, né? Pra gente levar adiante a nossa obra, depois tem que ser substituída pelo aquele crescimento, né? Interno, né? É. Pela aquela comunhão com o Senhor que a gente tem que desenvolver, né? E aí, como é que tu viu na tua vida, assim, o Senhor trazendo pra ti essa necessidade de crescimento? Foi com a tribulação ou foi naquele falar amoroso do Senhor explicando que tava no momento de mais busca, né? Como é que foi que aconteceu? É, na verdade, o que nos leva é as nossas próprias experiências que Deus vai trazendo, né? Ah, tu acaba percebendo que a forma de Deus trabalhar muda, né? Teve um momento assim, né, da minha vida que Deus me deu um encargo, né, na igreja local, lá de Caxias do Sul, onde eu morava. Então aí digo, bah, Senhor.
né? ah, Como é que vai ser daqui para frente, né? A gente pergunta, Senhor, bah, como é que vai ser? O que que a gente tem que fazer, né? E aí tu começa a ver que tudo aquilo que tu tem aprendido do Senhor, tudo que tu fez para o Senhor, na verdade, não é aquilo que tem valor, né? Aquela quantidade de coisa, mas é o quanto você se entrega, né, a Cristo, que quando eu me entrego a Cristo, aí Cristo faz as coisas, né? Teve momentos assim que eu queria fazer, 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 tinha vontade, eu queria arrumar, ajustar e eu não conseguia, né? Porque o primeiro ajuste tinha que ser em mim, né? Aí quando ajustava em mim, parece que com o resto das pessoas estava tudo resolvido, Ia fluindo né? tudo. No grupo familiar, né? O encargo, esse é o grupo familiar, né? Uhum. Aí Deus colocou o grupo familiar na minha vida. E aí tu vê, né, nesses momentos assim que quanto mais tu quer que cresça, menos cresce, né? Mas quando tu larga tuas expectativas e olha só para Cristo, assim, bah, Senhor, esses são os momentos que cresce o grupo familiar. É interessante também essa tua experiência que é um pouco diferente, né? Raramente eu entrevisto alguém que já está na igreja desde criança, né? E que não veio assim com aquela uma idade maior já e tá abaixo de tribulação, né? Aí o Senhor encontra a pessoa e resgata para Cristo, né? E eu vejo assim que a experiência de já estar na igreja desde criança é um pouco diferente por essa questão de, acho que desde cedo já tem muito temor do Senhor, né? E uma experiência diferente, né? E eu acredito também que o Senhor não, muitas vezes não permite, né, que a gente tenha aquele sofrimento lá no mundo, né? De maneira como a gente vê às vezes as pessoas, né, que não sabem o propósito, não sei onde, o que, que eu tô fazendo aqui. E eu vejo que quando a gente já tá na igreja desde pequena, a gente logo tem essa ideia, né, de que o Senhor vai resolver meus problemas, né? Eu preciso me achegar a Ele, que Ele vai arrumar, seja lá o que tá acontecendo, né? É com o Senhor que eu tenho que resolver a minha situação, né? E não com o que tem fora e externo, né? Mas eu vejo que a gente também passa por tribulação, né? Também tem as nossas dificuldades. E eu queria te perguntar, assim, como é que tu foi sentindo essa tua experiência de sentir, né, que Cristo já estava ali desde muito cedo, esse temor, né? Mas de sentir que tu tinha que ter esse crescimento com Cristo, a tua comunhão interna com o Senhor, né? Porque, de uma certa maneira, esse primeiro amor, quando tu chegou na igreja, era muito pequeno, né? É diferente. Não é a mesma experiência que a gente vê, às vezes, quando a pessoa entra, assim, né? Como tu disse que tu teve uma realidade mesmo, talvez ali com os 18 anos, né? E como é que foi essa experiência? O que que tu sentiu que realmente te firmou em Cristo? Eu fiquei desmotivado, né? Porque a falta de experiência me deixou desmotivado, né? E aí o que me acendeu? Eu fui perguntar para o irmão, né? E a gente já conhece a palavra, a gente foi perguntar, digo, bah, quando a gente confessa, né, é que a gente é curado. Lá em Tiago diz, né? E aí eu fui perguntar pro irmão, bah, olha como é que eu tô aqui, bah, tô todo desanimado, não consigo ir para frente, parece que tá faltando alguma coisa, e quando vai deslanchar, desanda. Aí o irmão me ouviu bastante, né? E aí depois ele falou para mim, bah, o problema tá no comer, né? Porque quando vem a tribulação, né? Deus permite que Satanás toque na minha vida, é porque Deus quer intensificar. Em vez de intensificar, tu para, né? Tu foge, né, da Teve um dia, tribulação. teve um dia assim que a gente fez um trabalho, né, para igreja, na local lá na cidade, e eu tava indo para casa. E aí eu tava andando na rua assim e veio uma voz assim, né? E falou para mim assim: "Bah, tu não vai para frente. Tu não vai poder mais fazer esse trabalho aí. Não vai dar certo." E aquilo assim, né, me deu um medo, assim, digo, bah, senhor, tá amarrado, né? Mas eu aceitei aquilo ali. Peguei e digo, bah, fiquei com medo, né? E aí parou, né? Aquilo que tava fluindo parou de fluir.
Então aí tu vê, né, nessas experiênciazinhas, tu vê assim, digo, bah, Senhor Deus, o problema tá nisso aí, eu tenho que perseverar naquilo que tu me dá. Eu tenho que dar valor àquilo que tu colocou na minha mão, né? Então, ali eu fui aprendendo que aquilo que Deus coloca para mim, eu tenho que cuidar com muito amor, com muito carinho, e às vezes eu vou ter que lutar por aquilo ali, Uhum, né? Vai vir experiências e pessoas e vão falar e vão dizer, bah, isso aí não vai dar certo. Não é por aí, irmão. Tu tinha que orar, né? Que tem aqueles que dizem para você, você tem que orar, né? E às vezes assim aquilo te trava, uhum, né? Porque você dá ouvido a uma voz que não é a voz que tu precisava escutar naquele momento, né? E isso naquele dia foi uma das vezes assim que eu consegui entender, né? Que o descuido da nossa mente, né? Ela faz com que a gente tropece, né? verdade. Teve outro momento também que tinha outro trabalho, né? Para ver como quando a gente é mais novo, a gente tem uma experiência maior, né? E aí tinha outro trabalho que eu estava lá fazendo para o Senhor e aquele processo se repetiu, né? Eu digo, bah, não vai dar certo isso aí. Aí veio pessoas, né? Não vai dar certo isso aí, bah, isso aí não é por aí, né? Tem que falar com a pessoa lá para ver se pode, se não pode, pedir permissão, né? E aí, bah, vou pedir permissão, então eu vou lá mesmo. E ruiu Uhum, a obra de novo, né? E a gente observa as pessoas, mas não porque a gente não tem, eu pelo menos entendi hoje, se eu estou fazendo algo para Deus, que Deus colocou no meu coração para edificar as pessoas, né? Eu penso que eu não tenho que orar para Deus perguntar se aquilo é para fazer ou não é. Você faz, né? E quando Deus mandar parar, aí tu para. Agora, tu não pode ser um servo influenciado, uhum, né? E eu vejo assim que isso me atrapalhou, né? Teve momentos também, é claro, que a liderança nos dá uma instrução, né? Que aí você tem que observar e leva em conta com o que você está fazendo e tu vê que aquilo que está fazendo, embora seja bom, não é a hora certa de fazer. uhum. Aí tudo bem. Agora você dá ouvidos assim a aquela pessoa que pega o trem andando, pula pela janela, né? Aí não dá. Aí não pode. Tá na palavra, né, que diz que não seja um menino, né, levado pelo vento, né? Qualquer doutrina se distrai daquilo que o Senhor pediu pra gente, né? E isso tudo é um É. processo de crescimento e maturidade que o Senhor faz dentro de nós, né? Pra gente ter essa confiança em Deus, né? Que vem depois de experiências, da gente passar, como tu contou, né? Da gente fazer o errado, a gente ver o correto, conseguir ajustar, e com o Senhor é dessa forma, né? A gente sempre tem muita oportunidade de crescimento, né? Crescimento natural, espiritual, né? Como pessoa, como membro do corpo de Cristo, o Senhor permite que a gente tenha essas falhas para que a gente consiga consertar e para a gente consiga avançar, né? E como é que tu vê a É. importância, assim, de Cristo ter entrado na tua família e na tua vida? Porque tu não teve toda aquela experiência de estar no mundo, né? Logo já teve o Senhor, mas como que tu consegue ver essa experiência, assim, de Deus entrando na família e mudando tudo? Daí eu casei, né? Casei um tempo depois, né? E hoje eu tenho uma família bem grande, né, irmãos? Hoje aqui em casa nós somos em 8 pessoas, né? Então são eu, a minha esposa e 6 filhos, né? 6 filhos. Então daí quando veio assim que Deus trouxe a família e aí a gente institui uma família, aí tu vê como é que é a obra de Deus, né? Porque com 6 pessoas dentro da tua casa, né? 6 filhos dentro da tua casa e a sua esposa, você começa a enxergar o amor de Deus, né? Por ti, né? Porque assim, irmão, se não tem Deus numa vida, num casamento, né? Não dá certo. Não dá certo, né? Antes da gente se ajustar e casar, sim, né? Dentro dos parâmetros aí naturais e também de acordo com a igreja, no espiritual, a gente teve muita dificuldade,
muita dificuldade, né? A gente não conseguia se relacionar como família. Não, não tinha isso, isso não existia e quem conviveu comigo sabe que era muito difícil, né? Mas a partir do momento que ajustou aquilo ali, foi igual girar a chave no carro e pegar, assim, né? Você tá ali tentando e o carro não pega nunca. Aí daqui a pouco, assim, você bate a chave e pega. Aquilo dá uma alegria, né? Quem tem carro velho sabe, né? Dá uma alegria. E foi mais ou menos assim, virou a chave e aquilo mudou. Não sei. Nós continuamos brigando. Uhum, A gente continua tendo problema, temos ainda bastante problema, mas a gente nunca mais quis se separar, uhum, né? Aquela mensagem da TV por assinatura Casais Perdoados, aquilo ali foi um espetáculo, né? Porque daí tu olha para a palavra assim, digo, meu Deus, então eu não tô certo. Aí tu olha para ela, mas tu também não tá certo, né? Então é Jesus que tá certo, né? Então nós vamos ter que perder nós dois, né? Então ninguém saiu ganhando assim, né? Todo mundo tá perdendo. Jesus tá ganhando e quando ele ganha, daí parece que nós dois ganhamos junto. uhum, Que daí ninguém não satisfaz nem um lado nem o outro, né? E quando eu quero me satisfazer, dá um problemão. E quando ela quer se satisfazer, dá um problemão também. Agora, quando a gente quer satisfazer Cristo, aí deslancha aqui, a coisa boa aqui em casa, uhum, né? Aí flui culto doméstico, aí flui os filhos ali, tudo acontece muito bem, né? Ela consegue me auxiliar em tudo que eu preciso, eu consigo auxiliar e suprir ela e os filhos em tudo que eles precisam. Agora, quando sai disso, aí vai, é igual jogar veneno, assim, uhum. dá bastante dificuldade. E para tudo o Senhor tem uma receita, dá para te dizer assim, né? Ele tem o como tu faz para dar certo, né? Fazendo aquilo ali, o Senhor vai te honrar, né? Mesmo que a gente faça com dificuldade, às vezes não consiga cumprir tudo, né? Exatamente como tá, mas só dele ver que o nosso coração tá inclinado para fazer o que é correto, para como tu disse, né, não se satisfazer, não querer fazer a vontade do outro, mas fazer a vontade de É, Cristo, ele vai dar um é, suprimento, né, e um auxílio naquilo que a gente necessita. E como tu falou, né, eu acho que às vezes a gente nem entende assim o que exatamente eu estou errando, né? Mas é uma virada de chave. Naquele momento ali que o Senhor conseguir te tocar e ver que teu coração tá dobrado, né? Pra obedecer Ele, o carro vai andar, né? A coisa vai fluir e vai é, funcionar como o Senhor deseja, né? E nisso, né, a TV Menorá, como tu citou nessa mensagem, a editora Vento Sul, né, o Pão de Judá, tem tudo que a gente necessita ali, né, para dar esse ajuste, né, para dar esse retoque, porque se a gente fosse pegar a Bíblia, né, e fosse procurar lá dentro tudo que fala sobre casamento, talvez isso demoraria muito mais, né, para encontrar a solução. Então o Senhor já dá esse auxílio, é. né, e colocar ali na frente pra gente aquilo que é o essencial para que eu consiga ajustar a minha vida, né? E isso em todos os cenários possíveis, eu acredito que o Senhor vai te dar uma direção, né, e não vai te deixar desamparado, né? Então, Patrick, eu agradeço muito aqui o teu testemunho, né? Acho que a gente chegou só a uma parte aí de toda a história, né? Não chegamos até o momento que o senhor tá trabalhando, mas eu Eu gostaria que acho tu que ninguém, deixasse. né? Ninguém consegue contar tudo, né? É pouco tempo, né, para muita história. Mas eu queria que tu deixasse É. um incentivo para quem tá escutando e talvez passou pela experiências parecidas com a tua, né? Ou tá tendo dificuldades nessas mesmas áreas, que tu deixe um incentivo. Amém? É o que eu gostaria de deixar assim para todos, né, que vão ouvir, é que o segredo é eu parar de fazer, né? Eu entendo assim. Quanto menos eu faço, né? Porque na minha caminhada com Deus, o meu braço ele se mostra muito forte e o teu também, né? E ele quer fazer tudo, né? Quer ser Verdade. o crente bam bam bam, né? E quer fazer tudo. E é um processo que, por certo momento, é normal. A gente espera que isso aconteça. Mas quando tu sentir que é o momento de frear, então daí tu abandona. Abandona. E eu tenho passado por isso hoje como presbítero, e eu vejo assim que quanto menos assim eu deixo o meu ego falar, mais fácil fica a obra para Deus aqui na cidade. Uhum. Então isso encaixa assim para muita coisa na minha vida aqui, como marido, como presbítero, como filho,
como funcionário. Então, eu vejo assim, o sucesso tá e a gente baixar a nossa cabeça, né, e deixar o Cristo resplandecer. Aí vai. Que É Deus isso abençoe a aí. todos e eu fico feliz mesmo de estar aqui com vocês. Isso aí, muito obrigada pelo teu testemunho, então. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, né, para conhecer mais uma partezinha desse corpo gigantesco de Cristo, né? E que você possa usar de exemplo aí cada material que foi citado, né? Deixar o Senhor fazer a obra, né? Vamos deixar o Senhor concluir tudo isso que com certeza aí vai fluir e vai adiante, né? Patrick, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês aí. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.